Fala, povo de Deus, 40º dia da nossa série Escola de Oração, Salmos capítulo 40. E hoje eu vou tentar falar um pouco mais devagar. Por quê? Porque a Lulu, a Luana, minha amiga, trabalha ali comigo, tá vendo uns vídeos aí e tá falando que eu falo rápido demais. Então, eu vou tentar falar um pouco mais devagar, tá bem? Para vocês talvez entenderem um pouco melhor aquilo que Deus quer falar, tá? Então, a partir de hoje, eu vou tentar falar mais devagar. Vai ser um desafio, mas nunca se sabe, né? Talvez a gente consiga. Salmos 40, a Bíblia começa dizendo assim. Na minha versão diz, coloquei toda a minha esperança no Senhor. A maioria das versões diz, esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Então, peraí. Vamos na maioria das versões. Esperei com paciência no Senhor. Quem é que está esperando com paciência no Senhor? Esse salmo é de Davi, mas indo além disso, alguém que está gritando por socorro. Porque esperei com paciência, ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Então eu estou gritando por socorro, mas ao mesmo tempo eu estou tendo paciência. Isso é contraditório, né? Humanamente falando. Por quê? Como é que alguém que grita por socorro tem paciência de esperar ajuda? Por quê? Esse alguém é alguém que entendeu que Deus nunca o desamparará. Então, enquanto Deus não age na minha vida, eu continuo com paciência porque eu sei que não será o meu fim, não será morte para mim, não será o fim da história, da linha. Por quê? Porque se ele ainda não agiu, é porque ainda não chegou o momento certo dele agir. Porque Deus sabe o momento certo para tudo, certo? Deus conhece o tempo perfeito para cada ocasião. Então eu continuo com paciência, eu estou gritando por socorro, eu estou necessitado, eu estou precisando de uma ajuda, eu estou precisando de um milagre, mas eu continuo tendo paciência, porque eu sei que no momento ideal, ele se inclina para ouvir o meu clamor e ele me alcança com resposta e solução. Amém? Então, o problema de muitos seres humanos hoje, inclusive o meu muitas vezes, é a falta de paciência, é a ansiedade de querer resolver tudo, de querer fazer tudo, de querer tudo para ontem. Só que as coisas com Deus muitas vezes não são assim. As coisas com Deus funcionam de processo. Processo em processo, onde a nossa fé é provada, onde o nosso caráter é moldado, onde a nossa paciência é testada, porque fé e paciência andam juntos. Eu já ensinei isso aqui 1 milhão de vezes. Fé e paciência andam juntos. A Bíblia diz que Abraão creu, fé, e por isso Deus lhe atribuiu justiça. E a Bíblia diz que Abraão teve paciência e por isso alcançou a promessa. E o Espírito Santo me ensinou que fé e paciência são duas coisas que andam juntas. Se você não tem uma, na verdade, você não tem a outra. Tá? Então, é no momento, muitas vezes, de prova, onde estamos gritando por socorro, que Deus vai testar nossa paciência / fé. Tá? Então, o primeiro ponto aqui de hoje. Respira. Respira. Tem gente que entrou nesse vídeo ansioso, preocupado, com a mente, o coração agitado. Quem sabe você chegou do trabalho agora totalmente agitado, chegou em casa agora preocupado, angustiado, entrou nesse vídeo até sem querer e Deus está falando para você, ó, respira, calma, vai dar certo. Deus está no controle de todas as coisas. O que você precisa fazer é confiar nele. Trazendo para a minha versão, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Não é alguma, não é a maior parte, é toda a minha esperança. Já não está mais nas minhas mãos, está nas mãos de Deus. Mas quão difícil é deixar nas mãos de Deus, né? Eu estava falando com um amigo esses dias, o Zuco, que trabalha ali na rua onde eu trabalho também, e eu estava compartilhando com ele alguns planos que eu tenho para o meu futuro, dentre eles, focar só na obra de Deus. Mas quão difícil é abrir mão de um trabalho onde nós sabemos que no final do mês teremos o nosso sustento garantido. Quão difícil é colocar tudo nas mãos de Deus e falar assim, eu sou totalmente necessitado e dependente de ti. A partir de agora, o meu chefe é o Senhor, o meu empregador é o Senhor, quem vai ter que pagar o meu salário é o Senhor, porque eu estou abrindo mão de tudo para viver para ti. É o que Davi está fazendo lá no último verso, ó, 17.
Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Davi é rei. Davi é pobre, humanamente falando? Não. Davi é necessitado, humanamente falando? Não. Mas diante de Deus, ele se vê como pobre e necessitado. Mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Ou seja, Davi está falando, eu dependo de ti. Diante de ti eu sou pobre e necessitado. Davi está falando, se o Senhor não me ajudar, não dá certo. Só que aí ele fala, mas o Senhor preocupa-se comigo. Ele não está perguntando se Deus se preocupa com ele, ele está afirmando, porque ele sabe disso. Deus se preocupa com ele, né? Ou seja, o que eu quero dizer aqui? Abrir mão de uma segurança, abrir mão de uma estrutura, muitas vezes financeira ou emocional, sair da casa dos seus pais, enfim, fazer a faculdade que você quer, mudar de curso, ter um filho, sabe, mudar de país, enfim, coisas que te tiram da zona de conforto, muitas vezes vão trazer medo. Por quê? Porque vamos ver o quão frágil somos, o quão necessitado de Deus somos. Momentos em que estamos gritando por socorro nos trazem medo, porque vem aquela sensação de, e se o pior acontecer? Só que aí vem Deus, através dessa palavra no Salmo 40, olha lá no versículo 5, Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito, não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos, ou seja, Jeremias 29:11, bem sei eu os planos que tenho para vocês, planos de paz, esperança, futuro e não de mal, né? Isaías também vai dizer no capítulo 55, versículo 8 e 9, que os planos do Senhor e os caminhos do Senhor são mais altos e são maiores do que os nossos. Ou seja, muitas vezes não entendemos o plano de Deus e aí nos vemos numa situação onde precisamos sair da nossa zona de conforto, onde precisamos abrir mão do controle. E aí bate o medo, bate a insegurança, bate a dúvida, e se der tudo errado? Só que vem Deus falando, os planos que eu tenho para você são bons, são de futuro, são de esperança, são de bênção, são de paz, são de alegria, são de prosperidade, são de portas abertas, são de saúde. Mas é nesse momento que precisamos depositar toda a nossa esperança em Deus e com paciência esperar por Ele. Esperar fazendo o quê? Clamando. Esperei com paciência o Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então eu estou esperando, mas eu estou orando. Eu estou esperando, mas eu estou trabalhando. Eu estou esperando, mas eu estou estudando. Eu estou esperando, mas eu estou vivendo. Eu não estou deitado na minha cama esperando um milagre. Eu estou esperando em Deus, mas enquanto eu faço a minha parte. Por quê? Porque Deus vem e Ele faz o sobrenatural. Mas o natural cabe a você fazer. Lembre João 11, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele fala para o pessoal, tira a pedra. Jesus podia tirar a pedra? Podia. E os seres humanos que estavam ali podiam tirar? Os homens normais? Podiam. E ressuscitar Lázaro? Os homens normais podiam? Não. E Jesus podia? Podia. Quem é que ressuscitou Lázaro? Jesus, porque ele faz aquilo que só ele pode fazer. Quem é que podia tirar a pedra? Qualquer um. Então, as pessoas tiveram que fazer, entendeu? Então, o que você pode fazer, Deus deixa na tua mão. Agora, o que é sobrenatural, aí é com Ele. Mas esperar com paciência do Senhor, então, não é ficar parado, é fazer o que você pode, para que quando você não puder mais, Deus chegue com milagre. Mas a palavra de conforto para o seu coração, através do Salmo 40, é a que, na verdade, ontem eu ouvi do meu amigo Zuco, que Deus tem prazer em cuidar de você. Deus ama cuidar de você. Deus quer cuidar de você. Mas muitas vezes, enquanto você não abre mão de certas coisas e fica retendo coisas e não entrega nas mãos de Deus, Ele não pode fazer muita coisa. Mas a mensagem que eu quero deixar para você é: Deus ama cuidar de você. Deus ama cuidar da sua família. Porém, você precisa permitir que Ele faça isso. Abrindo mão do controle, entregando nas mãos dEle, confiando nele e esperando com paciência de que Deus vai fazer aquilo que só Ele pode fazer e transformar toda a história da sua vida. Amém? Essa é a palavra de hoje. Espero ter falado um pouco mais devagar, mas acho que não. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração. Eu te espero aqui amanhã no capítulo 41.